Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Declaração bombástica da esposa do deputado federal Daniel Silveira. Daniel Silveira, né, que será julgado na próxima quarta-feira, e é sobre isso que ela fala aqui. Vou trazer, né, a declaração da esposa do Daniel, que muitas vezes tem servido como porta-voz do próprio deputado, né, que tem sofrido uma perseguição implacável. Antes, quero lembrar para vocês que nós estaremos lá cobrindo o julgamento do Daniel Silveira, né, e também cobrindo aí o Congresso Nacional em loco, né, e para isso contamos com a sua colaboração com o jornalismo independente. Por isso temos aí a chave do Pix no primeiro comentário para você colaborar com o trabalho desenvolvido por esse canal. Vamos à declaração da Paola Daniel, né, do Twitter, uma declaração bombástica, pesada e que pode até acabar, né, gerando algum problema para ela, mas ela fez questão de relembrar, né, e ir para o embate aqui às vésperas do julgamento. Vamos lá, abre aspas para Paola. Dia 20 de abril de 2022 será o julgamento da ação penal 1444 que tramitou em velocidade anormal em desfavor do deputado federal Daniel Silveira. Essa ação penal é o início de um golpe contra o poder legislativo, poder eleito pelo povo. Isso significa que estão causando nosso direito, né, à representatividade popular. O STF e alguns ministros, né, deve ser do corretor, e alguns ministros estão, após a abertura do inquérito ilegal, em 2019, o 4781, avançado sobre a Constituição, e preenchendo lacunas, legislando sem competências para tal. Repito, ao menos 4 ministros do STF devem ser presos imediatamente. Vejam a declaração da Paola. Este golpe que muitos pensam ser contra Daniel Silveira, na verdade, é contra todos os conservadores do país. Se isso não ficar claro, não ficar na mente das pessoas, estaremos não apenas à mercê do autoritarismo do judiciário, mas à mercê da própria ignorância. O processo contra Daniel Silveira é tão inconstitucional que deveria ter sido anulado na primeira semana da tramitação. Quem defende este processo não faz a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Se eu explicar ponto a ponto aqui, teriam um infarte. Este golpe se traduz em enfraquecer o presidente da República. Através de seus aliados, Daniel Silveira representa um risco ao ativismo judicial. E a hashtag que ela levanta, é a hashtag que eu tenho visto por aí, sendo pedida, Daniel Livre. Hashtag Daniel Livre. Pessoal, está às vésperas do julgamento. Ela dá uma declaração aqui que ao menos 4 ministros do STF devem ser presos imediatamente, devido às ilegalidades cometidas nesse processo. Vamos lembrar que é um processo, né, que realmente correu em velocidade incrível em desfavor do deputado Daniel Silveira. Enquanto muitos outros aí, inclusive o próprio Arthur Lira, aquele que entregou o Daniel Silveira da primeira vez e aquele que posteriormente não pautou a ação cautelar que poderia pôr fim nesse processo, né, absurdo que visa deixar o candidato Daniel Silveira, pré-candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, inelegível. O Arthur Lira, né, ele sabe, né, e eu estive dentro da Câmara dos Deputados, sondando com os deputados, eu sei que eles possuem maioria. Existe maioria pela anulação do processo contra Daniel Silveira. E é por isso que o Arthur Lira não quer pautar. Essa é que é a verdade. Então, nesse momento, Daniel Silveira vai para o tudo ou nada. As manifestações já estão sendo, né, preparadas aí a favor do Daniel Silveira. Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal também não quer ninguém próximo à instituição. Eles acionaram uma quantidade recorde de policiais
militares em Brasília, né, que estarão lá para comandar, né, toda a estrutura de repressão caso haja alguma revolta com o resultado do julgamento de Daniel Silveira. Então, quarta-feira promete, e amanhã nós estamos chegando lá para trazer para você como está o clima, né, como está esse pré-julgamento. Vamos ir atrás aí também da ordem de votação dos ministros do STF. Vale lembrar que esse julgamento será no pleno, então terá transmissão da TV Justiça, né, e o Brasil todo vai parar para poder ver se realmente o Supremo Tribunal Federal vai ter essa coragem toda, suponho que eles tenham, sim, né, coragem toda para poder minar o poder do Legislativo. Muitos deputados, a essa altura do campeonato, estão preocupados, né, com o que pode vir dessa decisão do STF. E virá muita coisa em desfavor à casa. Aqueles deputados que no primeiro momento, né, ficaram assustados e com as pressões vindas do STF, no momento em que eles poderiam ter libertado o Daniel Silveira lá atrás, se preferiram ceder, né, à pressão, como a Magda Mofato, por exemplo, que foi a relatora e denunciou que houve uma pressão externa, inclusive se falavam que o Daniel Silveira ficaria preso por apenas uma semana, demonstrando que há um vício em todo esse processo. Né? Como saberiam se eles iriam ficar presos apenas uma semana? Só aí já mostra que há, né, algo de muito errado em todo esse contexto processual. E deputados como a Magda Mofato, que hoje se apresentam arrependidas, inclusive trabalham aí pela reversão da situação, hoje em dia colocam em xeque a própria liberdade do parlamento brasileiro. Né? E isso, obviamente, né, que com a anuência aí do Arthur Lira. Arthur Lira que já... o povo de Alagoas aí, né, precisa lembrar bem que quem é Arthur Lira e principalmente nessas próximas eleições, de usar lá as urnas para poder extirpar Arthur Lira da vida pública. Porque o mesmo Arthur Lira, que tem aí uma velocidade, tem uma pressão para poder colocar em velocidade recorde, né, o projeto PL de relatoria do Orlando Silva, né, o PL das fake news, é o mesmo Arthur Lira que preferiu se omitir como um covarde nessa questão do Daniel Silveira, né, jogando ele para os leões do STF. Mas ainda existe esperança e nós estaremos lá para poder trazer isso para vocês. Pessoal, lembrar que nós estamos aí em promoção, tá, na nossa livraria. Nós temos uma livraria, livrariavistapatria.com, e eu vou deixar aqui para vocês agora no final do vídeo algumas ofertas que nós temos lá disponíveis. A livraria toda está com desconto até 55% e você pode, né, ter acesso a alguns livros como esses aqui, né? São novidades, lançamentos aí na nossa livraria. Então até a próxima, inscreva-se no canal, ative o sininho. Tchau, tchau.